Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos os companheiros que estão nos acompanhando nessa nossa doutrinária da noite. Vamos fazer uma breve leitura. Depois a gente vai fazer a nossa prece de início da nossa doutrinária. O teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos pelos teus pensamentos e atos em razão do teu passado, ou invejando as tuas realizações. Todavia, te induzirão ao amor, a fim de que te eleves e os ajude, afastando-os do mal em que se comprazem. O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo. Irmana-te a ele. Entre eles os anjos guardiões e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Joana de Ângeles. Desse modo, divino Mestre Jesus, Senhor de misericórdia, rogamos a sua presença conosco, a presença dos teus trabalhadores, dos teus amigos, dos teus servidores, que se façam conosco, que nos assista, que nos possibilite o entendimento daquilo que o irmão Eusébio vai trazer como mensagem para nós. Inspira o nosso irmão, o nosso amigo, para que ele tenha toda a assistência necessária para desenvolver o seu trabalho. Assim, agradecidos que estamos, Divino Mestre, pela oportunidade nova de estarmos juntos, unidos e reunidos em Teu nome, iniciamos a nossa reunião da noite, desejando bom aprendizado para todos nós. Seja bem-vindo, companheiro Eusébio. Bom trabalho para você. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos os internautas, trabalhadores, frequentadores da Sociedade Espírita Cristã, irmã Miriam. Saúdo também a todos os outros confrades e confreiras de outras instituições espíritas participantes desse momento. É com muita alegria que a gente retorna, como diz Francisco, a nossa casa, para hoje tratarmos o tema Espiritismo dos Espíritas ou dos Espíritos. É um tema muito interessante que vai nos convidar a muitas reflexões, principalmente a nós outros que nos consideramos trabalhadores da doutrina espírita. Me parece que a gente precisa iniciar a nossa conversa na noite de hoje revisitando os princípios básicos da doutrina espírita. Princípios esses que devem nortear todo o trabalho na casa espírita, todo o trabalho de divulgação dessa doutrina. Primeiro, é importante ressaltar o conceito de espiritismo. Dentre os conceitos trazidos por Allan Kardec, espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Toda ciência tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da ciência espírita ou do espiritismo é o espírito e a vida no mundo espiritual. Toda ciência tem uma metodologia de pesquisa, a português, a matemática, a geografia. Qual é a nossa metodologia principal de pesquisa? A prática mediúnica ou mediunidade. Toda ciência tem uma base teórica, autores que fundamentam aquela ciência. A nossa é o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo e Apocalipse. Portanto, que nós somos eminentemente cristãos. E toda ciência tem um objetivo social. A nossa, enquanto espírita ou espiritismo,
é promover a regeneração da humanidade pela sua transformação moral. Essa resposta, inclusive, está exarada em O Livro dos Espíritos. Dado esse preâmbulo, para a gente ficar bem claro o que é o Espiritismo, que ainda possui um tríplice aspecto, ela tem esse caráter científico de investigação, de pesquisa, de observação. O espírita, não é Maria vai com as outras. O espírita tem que pesquisar, estudar, comprovar, observar, testar. Práticas essas, inclusive, do positivismo, que a gente não vai aqui aprofundar muito, porque não é nosso tema da noite, mas é importante dizer que o espírita ele age pela razão, ou a partir dela. Nunca só pelo impulso, pela emoção, ou pela repetição sem lógica, sem base. Nós também temos o aspecto filosófico. O espírita, ou o espiritismo, não é a dona da verdade. Ela conversa com todas as outras filosofias, todas as outras perspectivas de visão de mundo. Agora, desde que desemboque na visão espiritual, na verdadeira vida. A gente vai pontuar isso mais adiante. Então, a filosofia nos convida a analisar o nosso comportamento. O que é que eu preciso saber, praticar, para viver bem? A filosofia vai responder isso. De onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E a parte religiosa do espiritismo, que o espiritismo tem uma certa religiosidade, uma sacralidade, demonstra que toda vez que você pratica o bem e cumpre as leis de Deus, nós espíritos que somos, evoluímos, crescemos junto com os outros. Dado, portanto, essa introdução, é importante que nós espíritas revisitemos os princípios básicos, porque a população, a sociedade que nós fazemos parte, seja aí em Madre de Deus, em qualquer outra cidade que esteja assistindo através de seus representantes essa conversa, essa palestra, precisa conhecer o Cristo através da doutrina espírita. Precisa revisitar o cristianismo redivivo, primitivo. E os ensinamentos do Cristo estão muito bem ditas e explicitadas nos princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro princípio que nós precisamos revisitar é Deus. Nós espíritas cremos em Deus. Não um Deus antropomórfico, humano, que castiga, que pune, que fica raivoso. Não. Nós cremos num Deus Pai, como nos apresentou Cristo. Um Deus amoroso, mas não conivente com os nossos erros. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nos diz a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. O próprio Leon Denis vai nos dizer que antes de tudo existir, Deus já existia, e se tudo acabasse hoje, Deus continuaria existindo. Por isso que só Ele é eterno. Nós, espíritos, somos espíritos de vida eterna, mas em essência nós somos criados. Por isso que nós não somos eternos enquanto essência, porque senão seríamos Deus. Deus é imutável, é imaterial, é soberanamente justo e bom. Deus é onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo, onipresente, está presente em tudo, através do fluido cósmico universal. Então esse Deus está sendo esquecido por Mamon, os mamões da terra, as pessoas, nós outras, que estamos enveredando de novo, em pleno século XXI, muitos de nós, não é todo o discurso para todos, novamente, de novo, para Sodoma e Gomorra da vida, buscando no consumismo, no imediatismo e outros ismos, tudo contrário ao princípio básico dos ensinamentos de Deus e de Cristo, a espiritualização, a espiritualidade. E aí nós vamos para o segundo ponto, o segundo princípio importante que o trabalhador espírita, que o espírita precisa divulgar, a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais de vida eterna, já disse. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, como o princípio inteligente do universo, é o conceito de espírito em O Livro dos Espíritos, para que a gente possa, com o processo evolutivo, voltarmos a Deus em espírito e verdade, como nos diz Paulo. Saímos em germe e vamos voltar agora perfeitos, relativos para Deus. É importante entender que o espírito ele é espiritualista.
mas nem todo espiritualista é espírita. Espiritualista pode ser católico, umbandista, candomblessista, protestante. Todos creem em algo para além da matéria. Mas nós temos o conhecimento da ciência espiritual, da filosofia espiritual. E não somos melhores do que ninguém por isso, mas temos a responsabilidade de esclarecermos as pessoas sobre isso. Então, as pessoas, portanto, estão perdendo, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, a sua identidade espiritual. A maioria das pessoas estão voltando àquela crença de que a morte acaba e tudo acaba. É uma falácia. Nós viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos. O que vai para o cemitério é o corpo físico, que inclusive não morre, se transforma e volta os elementos para a natureza, o carbono e tantos outros elementos químicos que compõem o nosso corpo para gerar outros corpos na própria natureza. Então, a imortalidade da alma precisa voltar a ser discutida na casa espírita, divulgada. A sociedade se jogou de vez. É como diz Divaldo Franco, está todo mundo buscando ir para um lugar que não sabe qual é. Todo mundo, me desculpe o termo forte aqui, barata tonta, não sabe para onde vai, porque não sabe nem quem é. Se você perguntar a uma pessoa o que é você, porque quem é eu sei, Eusébio, está na minha carteira de identidade. Mas o que é você? Ah, eu não sei, eu só sei que eu sou. Então isso é muito grave. Então é importante, repito, voltarmos a trabalhar essa questão da imortalidade da alma. Mas tem um terceiro princípio básico, importantíssimo, que é a reencarnação. A reencarnação é a volta do espírito em um outro corpo para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. A reencarnação é a maior manifestação da justiça divina. Por quê? Primeiro, derruba a tese de céu e inferno. Primeira questão. Céu e inferno não existe do ponto de vista geográfico. O céu é toda aquela energia que é emitida pela nossa mente, pelos milhões de espíritos que fazem o bem. Quando você ama, quando você perdoa, quando você tolera, quando você trabalha no bem, você gera uma atmosfera de céu. Mas, o contrário, gera o inferno. Inferno e céu, portanto, são estados de consciência, não regiões. Então, é importante que a reencarnação destrua isso mesmo. Segundo ponto, nós somos os colhedores na própria existência que virá de tudo que eu fiz. Ou seja, tudo que eu fiz nessa encarnação eu venho fazendo de bom, quem vai colher na próxima sou eu mesmo. E tudo que eu fizer de ruim, o que é ruim, Eusébio? Contrário à lei de amor, justiça e caridade, quem é que vai colher? Sou eu mesmo. Então, sejamos inteligentes. Não falemos da vida dos outros, maledicência. Não julguemos os outros, porque não temos autoridade moral para estar julgando ninguém. Momento você se autoavalia, não é? Não devemos ser coniventes, mas temos que ter bom senso. Procure não querer matar, não roubar, não fazer nada de dissídios, homicídios, infanticídios, abortos, suicídios, nada disso. Porque se a gente fizer isso, essas ações nefastas, equivocadas, vamos acionar as leis divinas, dentre elas a lei de causa e efeito, que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a reencarnação vai dizer para você, olha, você quer ser feliz? Seja feliz agora, fazendo você e o outro feliz. Você está perturbando a vida dos outros? Você está destruindo a vida dos outros? Ou está pensando que está destruindo? O corpo físico. Cuidado, a sua fatura divina vai vir na próxima. E muitas das vezes está vindo até agora, já que o planeta, quando voltar, será a regeneração, e muitos de nós talvez não voltemos para aqui. A proposta é que retornemos ao mundo de regeneração. Então, veja como falar de reencarnação traz esperança, principalmente nesse tempo de pandemia. Imagine vocês, meus amigos, se os 600 mil irmãos nossos que a gente rende aqui energias positivas, né? Muita paz para eles. Se 600 mil tivessem desencarnado todos, que a maioria com certeza, mas todos, sabendo de tudo isso, vinham consolar seus familiares, gerariam um pensamento atmosférico no planeta de luz. Mas me parece que as narrativas de Filomena e Miranda sobre esse tema é muito sério. Ao contrário, a sua maioria de desencarnados só pensava em dinheiro, só era presa à família, não por maldade, não, por ignorância. E aí, o que é que estão do outro lado? Eu quero minha casa, eu quero meu corpo, eu quero minha... E não tem mais.
E nós, espíritas, temos responsabilidade com essa ignorância do povo. E eu vou provar isso mais adiante, por quê? Não é só a responsabilidade dos protestantes, católicos, divulgarem o cristianismo, não. Nós temos a ciência espírita para provar isso que a gente está falando. O que, é que você está fazendo aí de sua casa? Que não saiu ainda para divulgar. Como disse Jesus, de 2 em 2. Você, seu anjo da guarda, você, seu mentor, para falar sobre isso. Um outro princípio importante que nós espíritas não divulgamos, muito mais, a lei de evolução. Tudo evolui. Ninguém que está nessa sala pode bater no peito e dizer, eu não vou evoluir. Vá, diga aí. Você não tem essa competência. Isso é só de Deus. Você pode parar por um tempo por conta do mau uso do seu livre-arbítrio, mas mais cedo ou mais tarde, o vento da vida, o terremoto da esperança vai lhe pegar e vai para frente, criatura. E é bom que você vá com seus próprios pés. Não espere que o vento venha lhe trazer para lhe levar. Porque a vida, ela é neutra. Ela reage conforme o cliente. Repare, quando você passa um dia bem, faz tudo que é bom, a vida parece que brinca para você. E quando você faz o contrário, então, a vida é neutra. Quem dá qualidade de vida é você. E o processo evolutivo é isso. É você adquirir conhecimentos. Tudo bem. Conhecimento de faculdade, de escola, isso é bom. Mas conhecimento espiritual. Eu brincava hoje com uma pessoa conversando, próxima nossa, eu ainda tenho receio da morte. Não receio da morte de ir para o cemitério, mas meu estado espiritual do outro lado. Porque eu posso achar pela minha arrogância, que só porque eu tenho 34 anos de doutrina, eu já sou espírito de luz. Achar que eu já estou perfeito, que eu não tenho defeito nenhum, e chego do outro lado e me bato comigo mesmo, primeiro, com a minha consciência, e com todos aqueles que eu prejudiquei, até por inocência, mas prejudiquei. Que autoridade eu vou ter de pedir para crescer? Quem é que vai avalizar a minha evolução? É anjo? Não. O espírita não crê nisso. Não tem indulgência espírita. Tem meritocracia. Então, a lei de evolução passa por isso. E outra que eu quero incluir aqui, não é um princípio, mas é importante trazer, justamente a lei de causa e efeito, que nos diz também o seguinte, nós já pontuamos isso. A lei de causa e efeito é moral. A lei de ação e reação é física. O que nos ensina a doutrina espírita nos livros Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 16. Toda vez que eu aciono a lei divina por ter feito o mal, eu preciso passar por 3 fases para voltar ao caminho do bem. Guardem isso. Eu preciso expiar. Vou trazer uma imagem forte para vocês entenderem. Preciso tirar o carnegão. Quem tem furunco sabe o que estou dizendo. Tem que tirar o carnegão. Dói que é uma beleza. É a sua expiação. Tirou, limpou, agora é reparar no bem. Vai ser útil. Se falava mal da vida dos outros, agora vai fazer palestra espírita. Se você usava a sua mão para roubar, agora vou usar a mão para dar passe. Vai reparar. Mas só isso basta? Não. Falta o terceiro. E principalmente, trabalhar no bem coletivo. Não ficar dentro de sua casa, dentro de 4 portas, achando que isso é fazer caridade, fazer o bem. Então, por que, Eusébio, você preferiu revisitar os princípios básicos para falar de espiritismo dos espíritas e dos espíritos? No primeiro dos espíritas, vocês estão percebendo, portanto, que o espiritismo não é meu. Ninguém é proprietário do espiritismo. Ele é o consolador primitivo. Foi Jesus que disse lá em João, quando ele estava na Santa Ceia, eu não vos deixarei órfãos. Eu pedirei a meu Pai que envie um outro consolador. Então não era ele, era outro, sob o comando dele. Que dirá tudo aquilo que eu disse e muito mais. Que ficará e permanecerá convosco até o final dos tempos. E você, nós fomos escolhidos, dos muitos os chamados para a vinha do Senhor, nós somos escolhidos para quê? Para levar esses princípios básicos para mim, eu preciso, para minha família, quem queira, que ninguém é obrigado a ser obrigado a fazer o que não quer, mas divulgar para os outros. E aí vai minha primeira crítica pessoal. É uma análise pessoal minha, não está na codificação, não. Muitos espíritas estão complicando a divulgação espírita.
falam muito difícil, trazem muita coisa, que é boa até, de repente, tem até um conteúdo sadio, mas não é o que nós estamos precisando no momento. Nós hoje estamos precisando de fé, de confiança, de conforto, de luz, de paz, de alegria de viver. E onde é que a gente encontra isso? No Evangelho. Não estou dizendo com isso que vamos desprezar a ciência espírita, não é isso. Kardec disse que se você trabalhar a ciência, o espiritismo, só com um, dois, ou só com um, você está descaracterizando a doutrina, você está falando espiritismo. Mas nesse momento, dá um tempinho aí de falar de ciência um pouquinho, de filosofias holísticas. Vamos falar um pouquinho de evangelho. Nada contra quem faz isso, por favor. É uma análise. Mas está na hora de falar do evangelho. Depois a gente volta no curso básico, no ESG, que a gente vai falar isso mais adiante também. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é: nós, sejamos frequentadores, simpatizantes ou trabalhadores, precisamos estudar a doutrina espírita, estudar os princípios básicos para divulgá-la, porque ela não é minha, não é propriedade minha. Eu sempre digo que o espírita que de gabinete, que diz que tem tempo de doutrina e já se acha evoluído, precisa fazer tratamento. Como eu disse de mim mesmo, não é o tempo de doutrina que vai me dizer que evoluiu ou não, ajuda, mas não é o principal. O principal é que quantas pessoas estavam com sede, eu dei água para beber. Estava com fome, eu dei comida para matar a fome. Tive com frio, eu dei cobertor. As pessoas que estão tristes, em cabisbaixo, eu dei consolo, dei conforto, dei esperança. Não dei dinheiro, não dei poder, não dei ilusões. Dei o que poderia ou o que eu tinha para dar. Como disse Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Você pode não ter nada, mas se você tiver um tempo de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, já é um grande... Não que esteja fazendo muita coisa, por favor, não é arrogância. Mas será muito útil. Então, esse é o primeiro ponto. O espiritismo não é seu, não é meu. Se o espiritismo, enquanto doutrina, acabar hoje, ela não acaba enquanto princípio. As ideias espíritas são divinas. Não foi meu, não foi eu, não foi ninguém que fez. Vieram dos espíritos superiores, sob o comando do espírito de verdade. Se você queimar toda a codificação, todos os livros sérios do planeta, o espiritismo existe. Sabe por quê? Porque você é espírito. Os princípios espíritas estão em você, estão em mim. Só preciso conhecer, vivenciar e divulgar. Porque a falta de caridade é guardar só para mim e deixar os outros se darem mal. Não posso esconder. E aí, por isso que eu achei muito favorável trazer essa discussão nessa noite, nesse momento que estamos passando, de pandemia transitória. Me permito trazer um comentário para eu migrar para tratar dentro do tema Espiritismo dos Espíritos. Veja bem, eu estava agora assistindo um jornalismo de determinada emissora, onde já está se programando Réveillon e Carnaval. Nada contra, do ponto de vista de extravasar energias. Mas me parece que é um inconsciente coletivo, e eu estou escutando isso individualmente de muitas pessoas, não é de hoje, que dizem assim, abre aspas, não vejo a hora dessa pandemia passar ou diminuir, para eu me esbaldar, me jogar. Agora, pense comigo, o ano passado tiveram no Carnaval 16 milhões de encarnados. Como eu aprendi na Casa Espírita de maneira até engraçada, mas não deixa de ser verdade, cada um de nós tem 5 espíritos conosco. Querem saber? Eu mesmo, meu anjo da guarda, no mínimo cada um aí tem um obsessor básico, padrão, FIFA, tem um seu. Tem um obsessor contrário ao seu trabalho em algum lugar que você faça o bem. E tem um da família. Não é obsessor não, espírito familiar. Então, no mínimo, cada um aí tem 5. Multiplique por 16, 90, 80. Então, 80 milhões, fora as falanges, que eu estou tomando como base um livro de Bezerra de Menezes, Nas Fronteiras da Loucura, que fala do carnaval. Então, são bilhões de espíritos que vêm para o vampirismo, para as sensações. Aí eu pergunto, o que é que a Casa Espírita está fazendo? Não é para blindar ninguém, nem botar ninguém preso em casa. Cada um tem consciência, responsabilidade, livre-arbítrio, não é a proposta.
Mas qual é o aviso que estamos dando para esses nossos irmãos? Eu estou preocupado, porque eu já vi essa cena antes com a chegada da AIDS. A chegada do HIV foi nesse momento de situação difícil, de o corpo tudo vale, não é nada vale não, que é o significado de carnaval. Ao contrário, o corpo tudo vale. E aí eu volto ao tema da noite. O que é que nós estamos fazendo para diminuir esse impacto material? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu brincava com minha colega Celeste, que está dirigindo agora um estudo que a gente faz lá no CELC das parábolas. A gente apanha todo dia. Viu, Francisco e amigos? Eu já durmo de costas para cima para tomar minhas 40 chibatadas para dormir, 40 para de manhã, para acordar. Sabe por quê? Os obsessores ficam dizendo, vem cá, quem é você para ficar esclarecendo ninguém? Quem é você? Sabe aquelas coisas? Todo dia eu ouço isso. Me aparece um, me diz outro. Ah, Eusébio, então você precisa se tratar. Realmente, eu devo precisar. Eu não estou mentindo, não. Porque qual é a proposta das trevas? Destruir a luz, ou tentar destruir. Como? Primeiro, misturando, atrapalhando, prejudicando o entendimento, a compreensão e a divulgação da doutrina espírita. Mas, Eusébio, tem um católico protestante, eu não quero discutir outra religião, é a nossa que incomoda eles. Cada um de vocês que desencarna com luz, por conta da doutrina, é alguém que não cai nas suas mãos. Então, nós que estamos na linha de frente, me permita parafrasear meus irmãos de saúde, estamos apanhando 24 horas por dia. Mas Jesus avisou. Quem quiser me seguir, carregue sua cruz e venha. Em nenhum momento ele disse que eu, por ser espírita, ia ficar livre de porrada. Mas eu pergunto, e cadê meu amigo que me dá força para divulgar comigo? Entende? Um amigo é você, um amigo é você. Vocês é que tem comigo, ó, vamos brincar um pouquinho, tomar uma chibatada comigo, dividir os 40, 20 meu, 20 seu. E de noite, como fazia Paulo nos grupos cristãos, ele comentava a surra que ele tomava com alegria. Aí perguntaram um dia para ele, Paulo, essa narrativa está nos livros de Francisco Ferraz Batista, Testemunho do Cristo, Testemunho da Verdade. E perguntaram para Paulo, por que você gosta de falar que apanhou? Porque antes, meu filho, eu apanhava porque fazia mal aos outros. Traduzindo, hoje eu apanho porque eu sirvo ao Cristo. Olha que beleza. Mas o problema da casa espírita é que muito não quer apanhar. Me desculpa generalizar o discurso, tendo as devidas exceções. Ninguém quer apanhar. Eu comentava com o Francisco hoje sobre isso. Não vou dizer em quê. Mas é essa a verdade. Uma luta imensa para voltar ao trabalho na casa espírita. Uma luta imensa para se retomar os trabalhos presenciais. Em alguns lugares, como Madre de Deus, justificáveis, como o Francisco me pontuou. Mas em outros lugares, não. Na nossa casa foi uma luta. Hoje tem a doutrinária lá com 15 pessoas, dia de sexta, separados, somos sócios primeiro, vai até o final de outubro, não tendo problema nenhum, tudo direitinho, vamos abrir para mais 20. De hoje a 15, vou estar lá presencialmente, São Sebastião, estou falando aqui de Lauro de Freitas, vou estar lá dividindo o estudo, vou para a linha de frente, tomei as 2 vacinas, vou ter sistema de protocolo pronto, e vamos lá. E se eu desencarnar, obrigado, se eu desencarnei trabalhando. Não foi irresponsabilidade minha, nem consequência. Eu não ando em multidão. Trabalho em minha casa em home office ainda. Então, qual é a desculpa? Me desculpe, o tema é forte. Qual é a desculpa? O espiritismo é seu para você guardar no seu gabinete? E os pobres dos apóstolos? Eu queria, antes de ir para a questão do espiritismo para os espíritas, de convidar você a essa reflexão. É justo os profetas, Moisés, Paulo, Inácio de Antioquia, Policarpo e tantos outros dos primeiros cristãos que morreram no circo romano por mim e por você, e nós agora no conforto em casa, sem querer trabalhar direito, sem querer criar coragem para tomar linha de frente, guardando, evidentemente, as leis, os cuidados, entende? E ainda divulgando mal a doutrina, sem estudar. Então, é para vocês pensarem isso mesmo, é justo. Agora, eu acho interessante, Francisco, colegas. Aí, na hora que eu preciso,
Ah, o mentor vem me dar um passe. Oh, Senhor, mande seus anjos de luz. Ele vai mandar porque ele é bom, mas eu digo, se ele fosse igual a mim, não é? Igual a você, talvez. Ai, meu filho, você não me chamou da outra vez, agora que você me chama, que bom que ele não faz isso, né? Ele é amoroso, é um irmão maravilhoso, mas dá vontade de fazer, dá. Porque na hora que eu preciso, eles servem. Na hora que ele quer contar comigo, onde é que eu estou dormindo? Paulo que disse, trabalhe enquanto está de dia, porque vai vir a noite, e você não pode mais trabalhar. A noite, meus amigos, não é a noite de lua cheia, não. É a morte. E aquilo que você tinha que fazer no plano físico, você não vai poder fazer mais. Então, parabéns à casa por esse trocadilho do tema. Espiritismo dos espíritas ou dos espíritos? E aí, vamos fazer o link com o espiritismo dos espíritos. Agora a gente vai refletir mais firmemente. O que é a casa espírita? Vamos tomar a casa espírita como base da nossa segunda parte da nossa fala na noite de hoje. A casa espírita é um hospital, é uma oficina de trabalho, é uma escola, nos diz Emmanuel, não é? Ele nos fala isso. Bem, qual foi a minha fala inicial? O espiritismo é uma ciência que lida com almas. Hoje, desencarnados, tem uma estimativa de 27 bilhões de espíritos encarnados e mais 7 encarnados. Vamos arredondar, 40 bilhões de espíritos na Terra. Eu não saí contando, mas é a informação que nos passaram. Veja bem, você está preparado, sem estudo, de lidar com os bilhões de desencarnados? Você está preparado para lidar com magnetizadores que sabem botar você maluquinho? Criar doença em seu corpo? Você sabia que você pode ficar doente direto da espiritualidade? Por infecção fluídica? Sabia? Que você pode pegar uma doença e o médico daqui nunca estudou? Não vai saber? Você que é médico, está me assistindo, sabia? Por isso que você tem que estudar perispírito, estudar mente e fluido para entender? Então você está preparado para lidar com isso? Bem, eu estou me preparando todo dia e estou fazendo. É o trabalho e a ação. Então, o espírita, na casa espírita, lidar com espíritos. E aí vamos começar a decodificar o meu discurso. Vamos imaginar como hoje uma doutrinária. O que é que está acontecendo no plano espiritual nesse momento aqui que eu estou falando? Imaginem se eu estivesse no púlpito lá em Madre de Deus, falando para vocês presencialmente. Ah, eu sei que tem um guarda na porta para proteger o centro, que a mentora da casa, irmã Miriam, vai botar uma equipe. Beleza, isso vai fazer mesmo. Mas se a porta de entrada do seu coração estiver sujo, se sua mente estiver suja, não tem irmã Miriam certo. Ela sabe o que eu estou dizendo. Ela não pode violentar você. Você se sujou porque quis. Ela não pode violentar. Ela vai isolar quem não merece apanhar por sua causa e os demais, Deus seja louvado. Agora imagine. Aí eu estou lá presencialmente, com boa vontade, com carinho, que eu adoro vocês, e estou recebendo de vocês, em vez de ser energia de luz, de força. Pode até não concordar, às vezes, com o que eu digo, é natural no processo, mas está ali torcendo. Não, estou de 10 pessoas presentes, 5. Ah, quem é ele? Quer dizer, não, aí você está lançando essa ideia e tem aquele obsessor, lembra que você tem um? É isso mesmo, diga para ele que ele não vale nada, mais um. Aí junta com os meus que não gostam de mim, mais 20. Junta com mais 100 que não gostam do centro, 200. E com mais 1000 que não gostam da doutrina. Imagina a reunião doutrinária que eu vou estar lá, misericórdia. Eu não vou aguentar. E quem é a responsabilidade? Sua e minha. Eu, porque não tive moral fluídica para me defender. E você que abriu a porta para isso. E o que é que eu quero dizer com isso? O que diz Hermance Dufour, no livro Unidos pelo Amor, da sua sequência. Espiritismo se faz com espíritos. E me desculpem, agora eu generalizo o discurso. Tem muito espírita fazendo espiritismo sem espírito. Sem espírito. É um paradoxo. Como eu já disse, espiritismo é uma filosofia espiritualista. Como é que eu vou trabalhar sem espírito? Não é? Espírito é só para consulta? Para saber se eu vou ganhar na Mega Sena? Se eu vou casar? Não é para isso. Não é essa forma. Então, eu só estou falando a doutrinária.
Assim como o palestrante tem que tomar cuidado quando fala, porque eu estou falando aqui em nome da doutrina. É a doutrina que está por trás da minha fala. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero, apesar de ter livre-arbítrio. Estou falando isso com propriedade. Você, palestrante, não tem autoridade para falar em seu nome, botando o seu nome como de doutrina. Você pode ter suas opiniões pessoais, é um direito seu. Mas na hora que você sobe na tribuna ou está aqui ao vivo, você tem que falar o que está na doutrina espírita. E aí os mentores vão lhe ajudar. Quando a gente vai para a mediúnica, que absurdo! Diz Filomena Miranda no livro Rumos para o Mundo de Regeneração, que a mediúnica agora tem que ser outro tipo. Não é mais como era antes. Não vou dizer não, estudem lá para saber como é. E tem médios que não assistem palestra, médium que não estuda. Eu aprendi no tempo da federação, coordenador do ESG, da Federação do Estado da Bahia, eu aprendi lá que para qualquer coisa na casa espírita tem que fazer um curso básico, onde vocês vão revisitar os princípios básicos da doutrina, ó, que eu falei. Depois você faz o ESD, agora são 2 anos, na minha época eram 4 anos. Era aula todo sábado, 5 horas por dia, que eu fiz lá na FEB do Terreiro de Jesus. Hoje são 2 anos, 2 horas por semana. Você vai querer entrar na área mediúnica, seja porque você é médium sensível, precisa se educar, ou porque você quer estudar sobre o assunto, tudo bem. Vá para um grupo de estudo mediúnico, é mais um tempinho. Mas, José, parece uma faculdade? Não. É porque você está lidando com almas inteligentes, que também estudaram como você, só que, infelizmente, muitas ou milhões estão usando a inteligência para o mal. Então, você não pode cair numa mediúnica só porque é fenômeno. Vou receber Joana. Vou receber a irmã Miriam. Criatura, quando você entra na reunião mediúnica de primeira, você recebe os seus obsessores. Primeiro é você mesmo. É um trabalho de animismo sério para você trabalhar. Depois você vai receber os seus obsessores. Para depois de um bom tempo, você começar a ser beneficiado com a ajuda a terceiros. Então, bora baixar a bola aí, humildade. E vocês que não voltaram ainda na casa espírita, cuidado. Não voltem logo para a mediúnica. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É Filomena Miranda e Bezerra de Menezes no livro Rumos da Libertação, de Regeneração. Cuidado. Não é só apagar a luz, sentou, botou uma musiquinha, respirou, jogue duro. Não é espanar espírito mais, não. A proposta de mediúnica agora é outra. Então, isso é importante saber que ensina é a ciência espírita. Aí a gente vai para a juventude agora. Meu Deus, posso falar com propriedade. Pouquíssimas casas cumprem o principal papel de uma infância e juventude. Sabe qual é? Você sabe qual é? Eu vou lhe dizer. Preparar jovens para serem os futuros trabalhadores da casa. Sabe o que é que eu ouço por aí? Eu ainda não ouvi do irmã Miriam. Então eu tiro ela desse rol do meu discurso. Não posso obrigar o jovem a ser trabalhador. É verdade, você não pode obrigar. Mas pode sensibilizar, pode preparar, pode qualificar, incentivar, botá-lo para fazer alguma coisa, colocá-lo para fazer algumas coisinhas simples. É ler uma mensagem doutrinária, não é? É trabalhar na recepção da doutrinária, para ele ou ela entrar no clima, porque a proposta é renovar. Mas sabe como é que fica? Presidente e vice faz dobradinha, é 2 anos de mandato, vai mudando, e fica o mesmo. Quando não dá mais, vira um tesoureiro, secretário, bota um novinho ou novinha, fica 2 anos, depois volta de novo. Quer dizer, dinastia? Eu não sabia que tinha dinastia, desculpem, na casa espírita. Então isso é sério. Então, qual é o papel da juventude? Preparar esses espíritos reencarnados para esse mundo que eles mesmos plantaram. Não percam de vista isso. As crianças de hoje, os jovens de hoje, foram o espírito de ontem. E se estão colhendo hoje algumas coisas, porque plantaram ontem. E como eles são jovens, tem ainda a possibilidade de você ser mediado pelo educador, pelo pai, para criar forças, gordura moral, para enfrentar os desafios. Gordura moral para serem úteis. Então, o que é que estamos fazendo na juventude? Claro que botar uma música, botar uma brincadeira, botar um passeio. Isso é bom para alegrar o jovem, com os hormônios a mil. Mas é importante prepará-los para o trabalho. Para o trabalho na casa espírita. E aí a gente poderia ir para diversos departamentos trazendo isso. Então, espiritismo dos espíritos? Não. Ou sim? Sim e não. É sim, porque você trabalha com espírito. Mas não é propriedade de ninguém.
A doutrina é uma recomendação, é uma orientação, é uma proposta de Deus, repassada pelo Cristo e materializada pelos espíritos superiores e os mentores que hoje nos assistem. Então, muito cuidado. O que é que estamos fazendo do espiritismo? Porque a doutrina espírita é um conjunto de princípios. Movimento espírita somos nós que fazemos. Olha eu aqui hoje. Nesse momento, eu estou tendo um trabalho na casa que eu estou diretor. E minha colega Celeste está lá dirigindo. Eu estou aqui, graça e satisfeito de estar aqui com vocês. Isso é movimento espírita. Saindo daqui a pouco, tendo tempo, vou lá para o estudo e aí vou continuando. Talvez presencialmente eu não podia estar em Madre de Deus Sebastião. Mas o movimento espírita é você estar disponível. E aí eu vou concluir, vou para a fase final na exposição, indo para essa proposta, Francisco. Dentro de tudo isso, eu trago aqui 5 palavras que eu convido a Eusébio, convido a você que está me escutando, a voltar a revisitar. Vocês até sabem, vocês até já praticaram, mas em algum momento esqueceram no meio do caminho. Primeiro, abnegação. O espírita, ele é abnegado, não bota dificuldade para ser útil, não cria muitas regras para fazer o bem. Ou faz ou não faz. De maneira espontânea ou não faz. Não é muito interessante fazer forçado, ainda que seja útil. É melhor fazer forçado do que não fazer. Mas é meritório para você fazer com alegria, abnegação, fazer com dedicação, não fazer um trabalho mal feito, porque o trabalho não é só para você, é para os espíritos. Quantos milhões de espíritos estão me assistindo aqui? Eu tenho plena convicção disso. Não é para me exibir, não. Eu não estou dando audiência, não. É porque, com certeza, a irmã Miriam, com as outras espíritos superiores, querem que esse conteúdo chegue no ouvido de alguém. Só aumenta a minha responsabilidade, porque quando acabar, vão vir tudo aqui para casa para saber se eu sou verdadeiro mesmo, né? Se tudo que eu falei, eu fiz, eu faço. Então, vai sobrar para mim, o problema é meu. Mas é importante pontuar que eu preciso estar abnegado, fazer com qualidade. Segundo ponto, devotado. Não bote dificuldade para fazer o bem. Eu já falei isso aqui. Eu sou palestrante. Não, Francisco, eu só posso fazer uma palestra por mês, já está ótimo. Está ótimo o quê, criatura? Não, minha agenda está lotada. Eu só vou falar em outubro aí no Cecim, viu? Aonde? Pudesse eu falar todo dia. Quem está precisando sou eu. Me desculpe o discurso duro que eu vou falar aqui. Mas é importante. Parece que eu estou fazendo favor para o espiritismo. Você não está fazendo nenhum favor para a doutrina, não, meu colega, minha colega. Quem precisa da doutrina é você, sou eu. O espiritismo já é perfeito. Vieram de quem é perfeito. Quem precisa sou eu. Imagina, eu vou botar gosto para fazer o bem. Não, hoje eu não vou. Não, eu tenho... Dia de passe. 4 passistas na sala, exemplo. Acabou a doutrinária, tem 20 pessoas para tomar o passe. Desculpa a zoada aqui, tá bom? 5 pessoas para cada passista, acabaram os 20. Aí chega mais 5, Francisco bota lá para usar Francisco como cobaia. Bota lá para dar... Não, Francisco, eu já dei meus 5 passes. Não, vou ter fadiga fluídica. Fadiga o quê, criatura? Pode ser o último dia das pessoas ali e você vai ter a chance de dar a sua luz, seu amor, para que eles voltem bem para a espiritualidade. Não, mas eu não posso. Interessante. Jesus também devia dizer, eu não posso dar passo hoje não, que estou de folga. Imagina. Eu não sabia que tinha um 6º dia na casa espírita. Adventista espírita do 6º dia. Imagine. Então, isso é devotamento? Não. Tem outro nome. O espírita tem que buscar ser humilde. Quanto mais você souber, quanto mais você crescer no trabalho no bem, seja humilde. Porque a arrogância afasta. A arrogância cansa, machuca. Agora, isso não quer dizer que você não tem que ser firmes. Com amor, mas com firmeza. E se você for convidado a dirigir um trabalho cristão, faça com amor, com humildade, mas com disciplina. Jesus tinha tudo isso. Momento de veludo, momento de puxar a orelha. Oh, raça incrédula e depravada. Não foi isso que Jesus disse? Mas logo em seguida, curou o menino. Amor de mãe. Então ele tinha esse ânimo e ânimos, né? Pai e mãe. Então, espiritismo com espírito é isso.
O espiritismo não é dos espíritas, é de todo mundo, e não só são dos espíritos. Agora, só que tem um pulo do gato aí nesse segundo, espiritismo dos espíritos. Já que o espiritismo é uma revelação, não cabe a Eusébio deturpar essa revelação. Quem sou eu para discutir isso com Santo Agostinho? Quem sou eu para discutir com Vicente de Paulo? Com a própria Joana, que tem a mensagem no Evangelho? Com Fénelon? Com o bispo de Argel? Com Erasto? Logo, quem é Erasto? Quem sou eu? Eles foram preparados para isso. Não cabe a mim alterar. Posso até não gostar, mas eu tenho que falar daquilo que está na doutrina espírita. Então, em linhas gerais, eu penso, Francisco e colegas, que a gente trouxe para aqui essas reflexões. O espiritismo é muito bonito. O espiritismo é maravilhoso. É o cristianismo redivivo. E precisa ser estudado, revisitado em seus princípios básicos e principalmente divulgado com fidelidade. Ser fiel à doutrina não é ser ortodoxo, como alguns espíritas equivocados dizem por aí. Não existe casamento em casa espírita. Não existe padre espírita. Não existe ritual em casa espírita. Não existe banho em casa espírita. Se bem que é o banho da natureza, é muito bom. Mas não existe casa espírita. Não existe dogma na casa espírita. Não existe indulgência na casa espírita. Eu conheci uma casa espírita no interior que, para atrair o jovem, botou festa de rock, Iron Maiden, Nirvana, para atrair o jovem para a casa espírita. Tá certo isso? A casa é sua? Faça isso em sua casa. Na casa do Cristo tem que ter disciplina. Lembre os vendilhões do templo. Na minha casa tem que ter jejum e oração. O que é jejum e oração? Buscar se melhorar, chore, desabafe, procure atendimento fraterno, assista uma palestra, tome seu passe, beba sua água fluidificada, bote seu nome para vibração. Se tiver obsessão, faça o tratamento. Você está bem agora? Devolva com amor, sem obrigação. Poxa, eu fui tão ajudado nessa casa, como é que eu posso ser útil? Lavar o banheiro, recepcionar, enfim. Devolva e crie essa amizade, esse ambiente de família. É só isso. E não usar da casa espírita para fazer de sua casa. A casa não é sua, a casa é do Cristo. E é nesse sentido que eu agradeço mais uma vez ao CECIM e a todos vocês pela oportunidade de estar trazendo esse tema, repito, oportuno, na noite de hoje, nesse momento de transição planetária que está passando e nesse momento final de pandemia, que eu tenho certeza que a gente já deve retomar a linha de frente para morrer bem. Olha minha frase final. Eu não falei de desencarnar. Morrer bem. E a forma de morrer bem é, como dizia Paulo, morrer orando e agradecendo por ter feito um trabalho útil naquele dia. Muita paz para todos. O que dizer, né, companheiro? Eu diria que nós não tivemos nem perguntas, porque também eu acho que o nosso tempo não iria permitir, mas é muito bom ter a oportunidade de podermos estar assistindo uma palestra desse porte, posta do jeito que tem sido e que foi esta, com a clareza que todos nós muitas vezes buscamos ter no nosso próprio entendimento e nem sempre a gente consegue. Então, assim, eu vou ler aqui uma mensagem para a gente, e ela diz assim: dá conta da tua administração. Jesus, Lucas 16:2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador. Porquanto, cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que escarnece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhes foram
confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje ou amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos, de recursos ou entendimento, é valiosa. O chão para semear a ignorância, para ser instruída, e a dor para ser consolada, são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repercutem em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Veja por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Gratidão, companheiro Eusébio. Gratidão aos companheiros que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui, que permanecerão conosco, aos nossos amigos espirituais, mentores, amparadores, a todos aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos estar mais uma vez juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus. Assim, divino amigo, divino mestre, rogamos mais uma vez a sua misericórdia conosco, que abra o nosso entendimento à luz, que permaneça conosco em todas as nossas atividades, nos pensamentos, nas projeções, nas palavras, especialmente nas ações, que procuremos e que consigamos cumprir bem, ao menos o melhor possível, o que tivermos como tarefa, como base, como princípio, como necessidade. Assim, Senhor, mais uma vez agradecidos, encerramos a nossa atividade desta noite, desejando paz, saúde, que se cuidem, que nos cuidemos. Paz, serenidade para todos, companheiros. E vamos